Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina sobre biotecnologia aplicada à farmácia. Hoje a gente vai tratar sobre purificações de biomoléculas. Quando a gente produz um produto biotecnológico de alto valor agregado, nós precisamos, além de entender os processos de tecnologia das fermentações, como a gente já viu, mas também de entender como é que a gente consegue purificar esse produto após esse processo de produção. A gente sabe hoje que existem diversas formas de a gente produzir, né, esses produtos, diversos bioreatores, plataformas, mas após a produção destes, a gente ainda precisa isolar apenas aquilo que nós queremos utilizar como uma molécula terapêutica, por exemplo. Então, nesse sentido, hoje a gente vai entender como é que se faz essa purificação, tá? Então, vou começar aqui a apresentação e vamos lá. Como foi que eu separei essas aulas, essa aula, na verdade, o conteúdo para vocês? A primeira parte da aula a gente vai ver um pouco sobre a introdução dos principais processos de purificação. Depois, vamos entender alguns processos de separação de baixa resolução, né? Vamos entender como é que se faz as primeiras separações para a gente chegar ao nosso produto final. E depois vamos para separações de alta resolução, que são as cromatografias. Claro que não existem só as cromatografias que eu vou mostrar aqui, mas são processos muito utilizados na área farmacêutica, bioquímica, então eu trouxe para vocês compreenderem um pouco esses processos. O último tópico, a gente vai falar sobre acabamento e pureza desses materiais. Então, a aula foi dividida nesses quatro tópicos, ok? Vamos dar início aí ao primeiro tópico. Mas antes, eu trago aqui quais são as bibliografias que vocês podem estudar para compreender melhor esse tópico após a aula. Então, temos dois livros de biotecnologia farmacêutica. Esse aqui é o que a gente já vem estudando, né? Com ele, biotecnologia farmacêutica. Aí vocês podem clicar nesse link e ir diretamente para eles. Tem esse outro, purificação de produtos biotecnológicos. O primeiro capítulo é um capítulo generalista, então vai ser interessante vocês lerem. E eu coloquei o princípio de bioquímica de Leninger, porque lá tem umas 3 paginazinhas que explicam o processo cromatográfico de uma forma bem fácil. Então, eu coloquei também aqui a página, só vocês clicarem no link e vai chegar até lá. Tudo isso está disponível na plataforma Minha Biblioteca, a biblioteca virtual que nós temos disponível na nossa instituição, ok? Então, vamos lá. A primeira parte é a introdução aos principais processos de purificação. O que temos aqui? As principais etapas do processo de purificação é essencialmente separar os meios produtivos do produto final. Então, se você utiliza um micro-organismo, por exemplo, para produzir uma proteína recombinante, como a insulina, por exemplo, você vai precisar de um micro-organismo, você vai precisar dar condições de crescimento a esse micro-organismo in vitro, em bioreator, e aí esse produto ele vai ser produzido e você vai precisar separar as células, o meio de cultura, outros metabólitos que a célula possa ter produzido e aquele seu produto final. Então, essencialmente, existem alguns passos que a gente precisa seguir. Primeiro, a separação de células e seus fragmentos daquilo que a gente gostaria de obter, que é o produto final. A separação mais, vamos dizer assim, de baixa resolução, uma separação mais grosseira. Depois, a gente vai passar para processos de concentração, onde a gente vai retirar
a quantidade de água presente naquela mistura, onde a gente vai separar outros metabólitos. E geralmente nessa etapa de concentração, nós utilizamos técnicas que separem as moléculas de acordo com suas características físico-químicas, né? E aí a gente separa aquelas que têm características físico-químicas bem diferentes. Nessa etapa, como é uma etapa de purificação de baixa resolução, a gente consegue separar, por exemplo, proteínas, de lipídios, de ácidos nucleicos, de metabólitos secundários, que todos eles têm uma composição físico-química muito diferente. Mas aí, quando a gente fizer toda essa separação e separar só as proteínas, por exemplo, caso sejam essas que a gente está buscando para separar, todas aquelas proteínas elas têm características físico-químicas muito parecidas. Nesse sentido, nós precisamos aplicar uma purificação de altíssima resolução, para que a gente consiga utilizar aquelas características que distinguem substâncias tão semelhantes para separá-las. Porque nem todas as proteínas que são produzidas ali, nem todos os metabólitos, nem todos os lipídios, seja qual for o nosso alvo molecular, tem a mesma característica ou tem alguma validade para o nosso processo. Então, é importante fazer essa purificação de alta resolução. E depois que isso está purificado, nós vamos fazer alguns processos aí de finalização, de conservação, de acondicionamento, de invase. Então, tudo isso vai acontecer aí na indústria farmacêutica com os produtos biotecnológicos que são de interesse dessa indústria. Fatores determinantes para a gente saber quais são as possibilidades de mudança, né, de tipos de metodologias que nós iremos utilizar. Primeiro fator, o tipo da molécula que está sendo utilizada. Qual é o tipo da molécula que eu quero obter? É uma proteína? É um fosfolipídio? Um lipídio? São moléculas de DNA? É outro tipo de metabólito? É uma molécula orgânica? Tudo isso vai determinar quais são as metodologias que eu vou utilizar para chegar até purificar esse meu produto. Nós vamos ver aqui nessa aula diferentes metodologias, mas isso não quer dizer que haja aplicação de todas elas para todos os casos. Não, a gente vai trabalhar aqui nas possibilidades. Existe também a diferença do tipo de célula. Vejam só, aqui nós temos 3 tipos de células diferentes. Temos eucarióticas e procarióticas. Perceba a diferença de estrutura desses 3 tipos celulares. Enquanto a célula vegetal ela tem uma parede celular bastante rígida, que é importante para o crescimento desses organismos, nós temos a célula animal que ela não tem essa parede tão rígida assim. Da mesma forma, nós temos um micro-organismo que tem uma parede celular que também é rígida, mas não chega a ser tão rígida quanto uma parede vegetal. Isso já, vamos dizer assim, nos faz escolher caminhos diferentes de separação inicial, porque cada um tem uma forma de acesso diferente à molécula. Então, vamos dizer que a gente esteja trabalhando com a molécula que é produzida dentro da célula. Então, a molécula foi produzida aqui dentro da célula vegetal, dentro da célula animal, dentro da célula microbiana. Os métodos de acesso, né, que eu vou ter que quebrar essa célula para poder acessar esse material que está sendo produzido aqui dentro, vão ser diferentes, porque a resistência dessas células é totalmente diferente. Então, mudou o tipo celular, a gente vai precisar adequar esses processos para cada tipo celular. Da mesma forma, o local em que a molécula é produzida. Existe a produção de moléculas intracelulares e existem aquelas moléculas que são produzidas e são colocadas para fora, né, da célula, são eliminadas pela célula e ficam naquele meio de cultura.
Então, existem etapas que vão necessitar de eu quebrar essa célula e existem moléculas que não vão necessitar que eu quebre essa célula para acessar esse material. Da mesma forma, se for uma molécula intracelular, lembra que existem vários compartimentos dentro das células eucarióticas. Nas células eucarióticas, nós temos vários tipos de organelas diferentes. E dependendo de onde essa molécula vai estar, você vai precisar de processos a mais para acessar essas organelas e para poder extrair a sua molécula de interesse, ok? Então, existem diferentes fatores que fazem com que a gente escolha diferentes metodologias. Aqui nós temos etapas gerais de um processo de purificação, e isso acontece praticamente em todos os processos, tá? É algo bem generalista, mas é muito importante que vocês compreendam esse passo a passo, porque é o mínimo que vocês precisam saber quando a gente vai falar sobre purificação de biomoléculas. A primeira etapa, como vocês estão vendo aqui, é a gente produzir essa molécula. Então, vamos dizer que nós estamos produzindo uma molécula a partir de micro-organismos, a partir de uma bactéria, uma E. coli, por exemplo. Então, nós temos, ao final da produção, no bioreator, no fermentador, um meio de cultivo com as células ou micro-organismos em suspensão. Vamos dizer que seja uma produção em suspensão e não seja uma produção, vamos dizer assim, onde a célula está impregnada em alguma superfície sólida. A primeira etapa que nós vamos ter que fazer é a clarificação. E o que é a clarificação? É separar as células do meio de cultura. Porque lembra que os micro-organismos precisam de um meio de cultura para crescer e tudo. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é separar. Pronto, aqui é célula, aqui é meio de cultura. E existem métodos diferentes para fazer essa clarificação. Depois eu vou ver onde está a minha molécula. Antes de a gente produzir, a gente sabe, A gente espera. Olha, essa molécula, eu já fiz testes em laboratório, ela produz, o micro-organismo produz essa molécula, só que a molécula fica dentro da célula. Ou ele produz essa molécula, só que a molécula é colocada para fora da célula. Independente desses casos, a gente vai precisar compreender isso antes de chegar em bioreator. Quando a gente fizer a clarificação, que separar as células do meio de cultura, a gente pode seguir por dois caminhos. Se a molécula estiver no sobrenadante, que é aquele meio de cultura que estava lá, que são produtos extracelulares, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar as células e concentrações de moléculas que estão ali, Se ainda sobrar alguma célula, se sobrar fragmentos de célula, se sobrar outras moléculas, nós vamos separar aquelas moléculas que nós não queremos e depois nós vamos concentrar isso. Então, primeiro a gente retira tudo aquilo que a gente não quer. Vamos dizer que queremos uma proteína, Então, vamos retirar os lipídios, aminoácidos livres, Vamos tirar alguma molécula de DNA, algum metabólico secundário, alguma espécie reativa de oxigênio que tenha sido produzida lá por causa do metabolismo bacteriano. E depois que a gente tiver só aquela solução, aquele composto contendo a nossa biomolécula de interesse, a gente vai concentrar, a gente vai diminuir a quantidade de água dali. Depois, passa-se para o processo de purificação e tratamento final. Essas purificações podem ser purificações de baixa e de alta resolução, que é o que a gente vai ver. Mas, professora, a molécula, quando ela é produzida e se mantém intracelular, o que fazer? É a mesma coisa? É o mesmo princípio. Porém, antes de a gente chegar na etapa de separação e concentração, a gente vai precisar passar por outras etapas aqui. Primeiro, a gente vai precisar romper as células. Por quê? Se a molécula está ali dentro, eu preciso acessar essa molécula de alguma forma. Então, eu preciso utilizar mecanismos e metodologias
que quebrem essa célula para ter acesso a essa molécula. Depois, a gente remove os fragmentos de células ou de micro-organismos e, dependendo de onde está essa molécula, eu separo, né, em fração sólida e em fração de sobrenadante. Mas vamos dizer que essa molécula fica aqui no sobrenadante, né, não fica nessa fração sólida. Geralmente, essa fração sólida ela vai ser descartada ou utilizada para outros fins. Quando a molécula está aqui no sobrenadante, aí sim, a gente vai fazer os mesmos processos que eu já expliquei para vocês. Então, o que é que a gente precisa compreender? Que esse processo, ele é um processo que vai seguir etapas, que são etapas que acontecem em qualquer processo. Agora, dentro dessas etapas, eu posso escolher metodologias diferentes para que no final eu tenha a obtenção da minha molécula purificada, ok? Então, aqui eu vou passar para vocês, dentre aqueles processos que nós vimos, algumas operações que são possíveis. Quando a gente fala daquele processo inicial de clarificação, a gente tem algumas metodologias que a gente pode escolher. Não necessariamente você vai fazer todas essas. Você pode escolher uma, duas, enfim. Temos a filtração convencional, você pode filtrar as células, então passa o sobrenadante e ficam as células lá filtradas. Ou você pode utilizar algum processo de centrifugação, ou filtração tangencial e até processos de floculação, que é baseado na hidrofobicidade daquelas partículas. Então, é aquela separação mais grosseira. Depois, se for um produto que fica dentro da célula, você vai precisar escolher uma metodologia de rompimento dessas células. Existem várias formas de fazer isso. A maioria das formas é baseada no princípio de cisalhamento, onde você coloca uma tensão, você coloca uma energia naquele sistema que faz com que as células elas acabem se quebrando, né? Elas acabem, enfim, rompendo. Então, essa força que é aplicada a essas células até que elas se rompam pode advir de um processo de homogeneização, de um processo de ultrassom, de sonicação, de moagem, né, com moinhos de bolas. Qual é o objetivo? Quebrar as células. Então, a gente pode utilizar processos físicos para quebrar essas células, como a gente pode utilizar processos químicos ou enzimáticos, que é baseado em processos de hidrólise, né, dessas moléculas, de utilização de sais e utilização de outros tipos de moléculas que façam com que a membrana celular, a parede celular se rompam. Lembra que quando a gente estava estudando extração de DNA, a gente precisava fazer esse rompimento dessa célula? É o mesmo princípio. A gente precisa quebrar a célula para ter acesso à nossa molécula de interesse. Lá na extração do DNA era o DNA. Aqui pode ser qualquer produto, como proteína, como um lipídio, como um hormônio, enfim. Então, o rompimento de células pode ser dado de forma física ou química. E aí passamos para os processos de purificação de baixa resolução. Depois que a gente quebra essas células, caso haja essa necessidade, a gente vai precisar separar todos aqueles debris celulares, que são, enfim, moléculas que não são do nosso interesse, restos celulares, daquela nossa molécula de interesse. Então, teremos processo de precipitação, pode acontecer, que é baseado na solubilidade desses compostos, de ultrafiltração, que é uma filtração que ela tem uma resolução maior, já que eu estou trabalhando com, né, moléculas de pequeno calibre, e extração em sistemas de duas fases líquidas, pode acontecer, né, líquidos emissíveis. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes mais lá na frente. Mas só para vocês lembrarem que depois da quebra das células, a gente precisa fazer uma purificação para separar as moléculas de acordo com as suas semelhanças e diferenças físico-químicas, ok? Então, separamos as que são diferentes. E aqui na purificação de alta resolução, os produtos finais eles vão ter características muito parecidas, muito semelhantes. Dessa forma, nós vamos precisar utilizar metodologias que consigam separar
essas substâncias que são tão parecidas para que a gente chegue ao nosso produto final. Então, nós temos aí diferentes tipos de cromatografias, que nós vamos ver com detalhes mais lá na frente. Vamos ver todas essas que vocês estão vendo aí. E também pode-se utilizar membranas adsortivas, né, para segurar essas moléculas de interesse nosso. Então, cada tipo de cromatografia vai ter um princípio diferente. Uma vai ser baseada na carga da molécula, outra na afinidade biológica ou química, ou até na afinidade imunológica, numa ligação antígeno-anticorpo. Cromatografia de interação hidrofóbica vai relacionar-se com a hidrofobicidade da molécula ou de exclusão molecular da massa molar daquela molécula, ok? Por que a gente consegue aplicar isso? Porque quando a gente produz uma biomolécula, a gente já sabe quais são as características físico-químicas daquela molécula. Então, a gente consegue aplicar algum tipo de cromatografia que se aplica àquilo ali. A gente não vai fazer isso às escuras. A gente já entende, a minha molécula, ela tem uma ligação antígeno-anticorpo com esse anticorpo específico, ou ela tem uma hidrofobicidade tal, ou ela tem um peso molecular específico. E isso vai nos nortear a separar das demais moléculas. Ok? E quais são os tratamentos finais que nós podemos utilizar? Depende dos fins que você vai utilizar, mas geralmente são processos de cristalização, né, ou liofilização e secagem, que nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente, ok? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre separação de moléculas através de métodos de baixa resolução.